Tudo bem? Bem-vindos ao Vereadores BR de hoje, o podcast de política mais perto de você. Hoje nós vamos conversar com o vereador da região metropolitana de Curitiba, o Ariel de Cristo Paulo, o Ariel da Academia da cidade de Itaperuçu. Vereador, bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Boa tarde. Obrigado, Nélio. É uma satisfação estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite de vocês participar desse podcast. Para mim é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Maravilha. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa e, como sempre, acompanhando esse bate-papo, Nélio Assir, coordenador político com dezenas de anos de experiência. É isso, Nélio? Toda vez que você fala dezenas de anos, me pesa as costas, mas são 40 anos já nessa lida da política e eu fico muito feliz, Ariel, de você estar aqui, porque como a gente estava conversando em off antes, Itaperuçu, eu já estive por lá, já fiz algumas coisas pela cidade de Itaperuçu, já vivi um pouco da política lá também, então seja bem-vindo nesse nosso trabalho, que é um trabalho de engrandecimento dos vereadores. Que bom saber que você fez parte, né, como você estava me contando aqui, do início da nossa cidade, né, desde lá da 94, 97, né, que é onde Itaperuçu começou a dar os seus primeiros passos como cidade, né, até então. Muito bem. Itaperuçu é uma cidade nova, né, tem 30 anos, fazia parte do município de Rio Branco do Sul, hoje tem 31 mil habitantes, 31.200. 31.600. 31.600 habitantes. Isso, no último censo. Mas antes da gente entrar em detalhes do seu mandato e exatamente de questão de políticas públicas e na questão política estadual e nacional, eu queria saber quem é o Ariel da Academia. Então, o Ariel da Academia é um homem que nasceu em Itaperuçu mesmo. Na época era Rio Branco do Sul, né? Em 86, hoje tenho 37 anos. Eu nasci no interior do município de Itaperuçu, numa localidade que se chama Pocinho, né? Eu nasci lá e me tornei professor. Na verdade, o meu primeiro emprego foi na Aviação do Sul, né? Aqui da região metropolitana, que eu trabalhava de cobrador de ônibus. Fui cobrador por 7 anos. Aí eu fiz minha faculdade de pedagogia e também fiz o concurso que teve na época, em 2015, lá na minha cidade, Itaperuçu. Passei e daí comecei a exercer a minha função de professor do ensino fundamental, né? Também, nessa época, eu comecei a administrar uma academia que tinha na cidade. A primeira academia que teve no Itaperuçu era minha, né? Até por isso do nome Ariel da Academia, que fiquei conhecido, né? Pelo fato de que, como a academia tem uma rotatividade muito grande de pessoas, né? Então, eu acabei conhecendo quase que 90% da cidade, porque o pessoal passava por lá. Daí, o pessoal chamava o Ariel, mas qual Ariel? Ariel da Academia, Ariel da Academia. Então, até para identificar, no slogan de campanha, eu usei o nome Ariel da Academia para facilitar a identificação, né? Certo. E dá para chamar de você, né? Um jovem vereador. Ah, claro. Você está no seu segundo mandato, é isso? Estou no meu segundo mandato. E qual é o seu partido? Eu estou no PSD, né, no 55, atualmente. Desde a primeira legislatura já vim do PSD. Na época, em 2016, quando eu me candidatei, eu fiz 484 votos. Na época, fui o menos votado, né? E graças ao meu trabalho diferenciado que eu fiz no município, na última eleição, eu fiz 798 votos. Dobrou quase. Dobrei quase a votação. Fui o segundo mais votado no município. Viu, Márcio, uma coisa interessante que existe no Paraná inteiro, como eu já falei, eu já fiz campanha em quase todos os municípios do Paraná, principalmente para vereadores. Como o vereador que é motorista de ambulância ou é cobrador de ônibus e tem essa proximidade real da população, como ele tem um retorno das urnas por um reconhecimento do seu trabalho e da proximidade que ele tem. Opa, tocou o celular aqui, mas não pode acontecer. Como ele tem proximidade da população. Exatamente. Esse foi o nosso diferencial. Que além de trabalhar com a academia, eu sempre gostei de ser muito participante em ações no município. Eu era voluntário também no grupo de terceira idade, que existe ainda, até hoje ainda a gente participa lá. Então, eu sempre fui, assim, posso dizer, um atuante, né, dentro da cidade, em ações que beneficiavam a comunidade, né? Então, daí eu pensava assim, mas eu
gostaria de fazer mais, né? Eu gostaria de poder fazer mais, mas que forma? Né? Daí nasceu essa, de dentro de mim mesmo, não foi ninguém que foi lá e incentivou. Tipo, dizer assim, chegou alguém lá, você tem que ser vereador. Não, partiu de mim mesmo, da vontade de fazer mais, sabe? Tipo, como que eu poderia? Eu falei, eu acho que como vereador eu consigo, né? Então, aí nasceu a ideia, né, de ser candidato a vereador, né? E deu certo e estamos aí até hoje. Legal. Eu vi aqui que, então, anotando algumas coisas aqui, começou como cobrador, depois professor da rede municipal, depois professor de academia. Você pegou 3 áreas importantes, né? Uma delas que é o transporte público. Exatamente. Então, você identificou os problemas do transporte público. Na questão do professor, na área da educação. Isso E na mesmo. questão da academia, na área do esporte. Isso mesmo. Isso te deu um respaldo, ou te dá respaldo para você trabalhar melhor na Câmara, nessas pautas aqui? Sim, com certeza. Como você falou, eu conheci de perto, né, a realidade, né, do que é o transporte público. Hoje tem melhorado, né, devido às nossas intensas cobranças até. A questão das empresas que atuam na região está melhorando, né, porque antes era caótico, a questão de horários. Você sabe que infelizmente Itaperuçu ainda é uma cidade dormitório. Né? Acredito eu que sim, 80% dos trabalhadores, né, eles trabalham aqui na capital, né? Então eles necessitam do transporte coletivo para vir para cá e voltar, né, só à noite de volta para a cidade. Então a gente conhecia como que era essa, né, a atuação da empresa, como que eram os carros que a gente diz, os ônibus, né? Então até hoje a gente bate muito, né, fazendo cobranças e ofícios e vai até a empresa, e graças a Deus está melhorando. Né? Na questão da educação também, eu como professor sei a realidade das escolas, sei a realidade de que é estar numa sala de aula, de um quadro que você precisa ter, do material que o professor necessita. Então a gente também tem investido, né, na questão da educação, né? E também, claro, no esporte, que é uma área assim, que eu gosto bastante de atuar, né? E já na área do esporte também já peguei ele a cultura, também já peguei ele o turismo, então a gente está fazendo um diferencial nessas áreas no município. Bem, o Itaperuçu, se você levar em consideração, o IDH é bem baixo, né, com relação a outros municípios, se comparar com Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais. E lá é um município basicamente produtor de minérios, né? Esse é a principal renda do município, né? Então, até então era o minério, só que hoje o que move a economia do município é madeira. É a madeira. Hoje nós temos mais de 50 serrarias. 50? Tá vendo? Já deu 115 serrarias dentro do nosso município. Ô, Nélio, a gente tem entrevistado diversos vereadores aqui da região metropolitana, Campos Gerais, interior do estado e tal. Essa questão da economia do município, ela reflete diretamente na ação do parlamentar, né? Porque se o município não tem dinheiro, é difícil fazer política pública eficiente, não é isso? É verdade, você veja bem. Estivemos aqui com o vereador da cidade de Rebouças semana passada, e ele me mandou um zap muito interessante, que a Rebouças produz 690 milhões de reais de produção agrícola. E como é que consegue ser uma cidade com uma produção de quase 1 bilhão de reais, com um orçamento de apenas 66 milhões de reais? O orçamento do município é 66. E a produção agrícola é de quase 1 bilhão. Então você veja qual é a dificuldade do gestor público, estamos falando uma coisa de gestão, do prefeito, e é logicamente o vereador que recebe a demanda. Ele leva essa demanda para a prefeitura. E a prefeitura muitas vezes simplesmente diz, eu não posso fazer, não tem recurso. Então eu acho o seguinte, nós tínhamos que ter impostos que ficassem no município, não apenas o IPTU. Por exemplo, um valor agregado daquilo que o município produz. O município produz, no caso da Itaperuçu, madeira. Ok, um percentual do ICMS, do IPI. Não, mas vai compor o bolo do FPM. Mas quando vai compor o bolo do FPM, se divide para cidades que não produzem absolutamente nada. E aquela que produz, muitas vezes recebe igual ou menos que aquela que não produz nada. Isso é uma dicotomia que tem que ser resolvida no país, e isso só com uma nova Constituição. Acaba sendo injusto, né? Chega a ser injusto.
Vereador, vamos falar um pouquinho da configuração da Câmara. Como é que é? São 9 vereadores, oposição, base, como é que a relação com a Prefeitura? Então, hoje nós somos em 13? 13 Não, vereadores? perdão, 11. 11 vereadores. Mas iriam para 13. Estão querendo ir para 13 já. Mas vão votar? Porque é meio impopular isso, né? Pois é, tá uma polêmica interna lá ainda, assim, um A debate. grande polêmica lá deve ser quem é que vai assinar o projeto. É, isso mesmo. Por causa do desgaste. Isso mesmo. Então, tá tendo um embate lá dentro, né? Entre os próprios vereadores, né? Sobre essa questão. Mas atualmente somos em 11, né? Nós somos... são da base do prefeito, são 6, né? Mais 4... Não, perdão. São 5 da base do prefeito, 4 da oposição, que é a do PSD. Nós fizemos 4 na última eleição. Tem 4 vereadores lá. Tem 4 vereadores. A gente conseguiu lá na chapa fazer 4 vereadores na última eleição. Só que o nosso prefeito da época, que era o Hélio Guimarães, né, não conseguiu a reeleição. Então nós ficamos em 4 da oposição, 5 do atual prefeito e mais um que veio de uma chapa avulsa, né, que foi o vereador. Ele entrou, é engraçado, ele entrou com 236 votos, né? E teve lá vereadores de 645 que não que entraram. Isso é polêmico e tem muita coisa para se discutir com relação a essa reforma também, né? Hoje o PSD é o maior partido do estado, inclusive hoje é aniversário do partido, tem 656 vereadores, são mais de 245 municípios, ou prefeito ou vice-prefeito. Governador e vice-governador, prefeito de Curitiba, vice-prefeito de Curitiba. Márcio, eu não quero polemizar. Mas a ideia é essa. A ideia é polemizar, então vamos lá. Quando você tem a caneta cheia, como tem o governador Ratinho, é muito fácil fazer política. É a política do convênio. Venha para o meu lado, você vai ter convênio. Não vier para o meu lado, não tem convênio. Infelizmente, a política brasileira ainda é assim. Não é por meritocracia, não é pela necessidade real do município, é porque eu tenho a caneta para assinar o convênio. Certo. Isso é a nossa verdade. Muito bem. Isso mesmo. E essa relação lá na Câmara de Vereadores com a Prefeitura chega a dar umas tretas, assim, alguma confusão? Porque é bem dividido, né, pelo que você está me falando. É dividido, porém, assim, é uma Câmara, posso dizer, bem tranquila. Já foi, no passado, já foi bem mais... Teve muito mais atritos, né? Mas hoje, assim, a Câmara trabalha uma parceria muito boa, sabe? Assim, a gente não tem discussões... Porque também não foi muitas coisas polêmicas, né? Que foi para a Câmara para a gente poder discutir, né? Posso dizer, a única situação mais polêmica, que, na verdade, assim, era algo que já deveria ser, né, implantado já há muito tempo, foi a questão da taxa de lixo, né? Lá que criou-se uma polêmica lá. Que até então a taxa de lixo era cobrada no IPTU, né, lá no município. E nós tínhamos em torno de 8.400 residências, né, cadastradas, e dessas 8.000, apenas 4.300, 4.200 é que pagavam o IPTU em dia certo. Então, a gente tinha uma defasagem muito grande da questão da coleta do lixo, né? Então, a ideia foi jogar a taxa do lixo na conta da água, né? Que é como é feito aqui na capital, eu acho que é assim, né? Então, daí isso criou-se uma certa polêmica, porém era algo que deveria ser feito, né? Que eu acho, assim, que eu trabalho muito do que é justo, né? Então, às vezes, aquele que pagava seu IPTU certinho, pagava sua taxa de lixo lá certinho, às vezes pagava pelo aquele que era inadimplente. Então, hoje já há uma paridade ali nessa questão. Mas, fora isso, sim, não teve muito. Teve um financiamento agora, também, que gerou uma certa polêmica lá, que foi um financiamento de 13 milhões para o município, que agora já vai ser investido em 44 ruas, mais um ginásio que vai ser construído lá. Inclusive, vai ser assinado agora, na sexta-feira, a ordem de serviço já, dessas ruas que ainda faltam. Eu acredito, assim, que vai ficar, acho que coisa de 10% ou menos de ruas sem asfalto no município da Pessoa, na área urbana.
A área rural, o município de Itaperuçu é muito grande, né? A área rural é muito grande. A área né? rural é grande. Uhum. Eu tive numa área rural, que eu não lembro exatamente o nome da localidade que eu fui Assungui. lá. Assungui. Rapaz do céu, eu andei mais de 1h30 na estradinha de chão para chegar no tal do Assungui. Isso. É longe. É longe. O prefeito conseguiu, junto ao governo do estado, e parceria junto com a Votoran, que atua no município também, a ligação da área urbana com a rural asfalto. Agora, a estrada do Canelão, que é conhecida, que é bem, são 25 quilômetros, 25, né? Quilômetros, vai ser toda asfaltada até assim, então um pouco antes. Uhum. Mas o prefeito conseguiu, junto ao governo, o governador, essa parceria. Estamos crescendo. Vamos falar de 2024? Você gosta de tocar nesse assunto? Então vamos lá. Ariel, você participou de 2 eleições. Sim. A pergunta que eu vou te fazer é uma constante que eu faço a quase todos os vereadores que aqui passam para o nosso programa. Não existe uma eleição igual a outra. Cada eleição tem a sua diferença. O que você espera para 24? Qual é a mudança? Se é que vai existir. Você diz assim, da minha parte? Você é candidato. Você é pré-candidato para a reeleição. Sou pré-candidato ou à candidato reeleição. a prefeito. Então, há uma possibilidade também. A gente está pensando... Construindo uma ideia, juntamente com os outros vereadores, né, para a gente lançar alguém da Câmara para disputar as próximas eleições, mas é apenas uma ideia que a gente está trabalhando aí. Né? O prefeito lá é primeiro mandato? Não, o prefeito já está no seu 3º mandato. Já. Não, mas ele termina agora o 2º? Não, ele não pode concorrer. Ele pode concorrer. Porém, ele está querendo ser, né, ainda existe uma dúvida ainda, mas ele está querendo ser candidato na cidade vizinha, que é Rio Branco do Sul. Que é Rio Branco do Sul. Então, ele está querendo ser candidato lá. Na verdade, ele tem até sexta-feira para transferir o título. Se ele transferir realmente o título, é que realmente ele vai para lá. Até 3 de outubro para transferir o título. Isso, mas daí veja como as coisas são, né? Então a gente depende de uma decisão dele para a gente ver que rumo a gente vai tomar, né? Porque até então, hoje, nós só temos um candidato, de certeza, que é o candidato Hélio Guimarães, que foi prefeito, perdeu a última e tem favoritismo para voltar agora de novo. Que era do PSD. Que é do PSD. E ele continua? Continua no PSD. Então vocês vão ter um entrave interno ali. Não, é só, como te falei, é apenas uma ideia. Aí compõe. É legal você discutir isso, porque todos os vereadores que estão nos assistindo, eles devem enfrentar esse mesmo problema. Às vezes, não é nenhuma disputa externa de direita, esquerda, oposição e posição, mas dentro do partido. Dentro do partido, exatamente. Então, a gente está analisando essas possibilidades aí. Mas, como eu falei, tudo depende da decisão do atual. Quando eu digo que não existe uma eleição igual a outra, aí já está a prova que não existe uma igual a outra. Tá? Ou seja, 2 pré-candidatos, um cenário dentro do mesmo partido. E vocês, os que são mais jovens, né, tanto você, Ariel, quanto o Márcio, não viveram uma época que no Brasil o partido podia ter 2 candidatos. Arena 1 e Arena 2, MDB 1 e MDB 2. Nós tivemos no Paraná candidato a governo, o MDB com 2 candidatos. Imagina, hoje é uma loucura, né? Isso é história, gente. O Brasil já teve a possibilidade, se não me engano, foi até 82, que você podia ter candidatos, mais de um candidato do próprio partido. Que bacana, Léo. Vendo como muda as coisas, né? Por isso que eu digo, não existe uma eleição igual a outra. Quando ele fala que não existe uma eleição igual a outra, a gente amarra essa pergunta com relação ao mundo digital, né? Porque, como a gente já falou, Itaperuçu é uma cidade grande no sentido de geografia, né? Mas como é que funciona se comunicar com essa turma lá? Você usa bastante rede social e eles utilizam também? Te acompanham? Como é que funciona isso? Isso. O meu diferencial como vereador hoje, posso dizer assim, que até nas últimas pesquisas que é feita lá, eu sempre estou no topo, né? Dizemos assim, que estou liderando as pesquisas, né? E eu acredito que parte disso seja, além do meu trabalho, né, das minhas ações que eu desenvolvo no município, seja a questão do marketing digital, que eu uso bastante.
né? Eu utilizo Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, tudo que eu posso, eu utilizo mesmo, sabe? Tô lá plantando uma árvore, tô tirando foto, tô divulgando, meu projeto é esse aqui, tô fazendo vídeo, né? Falando, e além de ter o contato direto com a população, né? Mas é um dos, como posso dizer assim, dos pontos que posso dizer que eu estou bem politicamente hoje e popular, é por causa do marketing digital, que eu utilizo bastante. O mundo mudou, né? O mundo mudou. Eu sempre digo que a política tem que ser séria, ela não precisa ser chata. Isso. Quando você utiliza a rede social, você tem que ser descontraído, como você falou, usar o TikTok, não tem como ser Isso, claro. sério, legal. Né? Não faz dancinha, né, vereador? Já fez? Se for para ganhar a eleição, cara, faz. Mas ele é o Ariel da academia, né? sim, da academia, tá certo. Cara, e eu dava aula de zumba. Olha, ele dava aula de zumba, pô. Eu dava aula de zumba. dava de zumba. Hoje não tô enferrujado. Mas eu dava aula de dança, me chamavam para ir em ginásio, fazer aula de dança. Então eu sempre tive essa parte de descontração, assim, né? As pessoas E essa descontração que a gente gosta no programa. Porque a gente quer ver o lado humano também do, Sim, do, né? do nosso vereador. E o povo gosta dessa parte, sabe? O povo gosta de se ver no político. Que não é aquela coisa chata, o político, né? Que a nossa cultura, não só no nosso município, mas eu acredito sim que do Brasil inteiro tem um preconceito muito grande com os políticos, né? E é uma coisa que a gente tem que mudar. Que o político, ele pode... Claro que, né, a gente não pode generalizar, tem umas laranjas podres aí pro meio. Mas o político pode ser bom. O político pode ser uma pessoa humana, pode ser uma pessoa que pode estar ali com o povo, pode jantar, pode tomar um café com... Né, divertido. Ser divertido, dançar, por que não? Né? Então, né, tem que mudar esse pensamento, essa cultura de que a política não presta. A política presta, sim, desde que estejam pessoas boas e que saibam fazer. Né, perfeito, excelente a tua fala. E o que eu percebo também, além dessa demonização da política, as pessoas acham que político não faz outras coisas, né? Então a gente tem que trabalhar por dois lados. Um deles é qualificar os políticos também. Qualificar. O político tem que ser qualificado. Isso você mesmo. já falou, já fez um curso superior, já fez não sei o quê, né? Já está no segundo mandato, cresceu a votação, está se qualificando. Para escrever um projeto de lei, você tem que ler, você tem que conversar e fazer as pessoas. Mas, por outro lado, o eleitor também precisa ser mais exigente, né? E exigir essas coisas e analisar o seu candidato assim por diante, né? Exatamente. Ver esse lado, né? Eu vou votar no Ariel, vou votar no Márcio porque ele é uma pessoa centrada, é uma pessoa que sabe falar, é uma pessoa que estudou para isso, que sabe o que está fazendo. Né? Não votar no fulano lá porque me ajudou nisso, me ajudou naquilo ali, sabe? Pensando no benefício próprio. Né? Não, a pessoa tem que entender, por isso que é uma coisa assim que eu acho, tipo, o meu pensamento, e quem sabe futuramente vai ter, eu acredito que deveria ser implantado no ensino, desde o ensino fundamental, uma espécie de gestão pública, sabe? Para ensinar a criança, desde pequeno, o que é a função do vereador, o que é a função do prefeito, o que é o legislativo, o que é o executivo. Né? Para a pessoa entender o que realmente é o trabalho, né, da política. Nós tínhamos isso, né? O SPB, eu estudei o SPB, Organização Social e Política Brasileira. Então, isso é importante, né? Porque para ter o conhecimento, né, e saber o porquê que está votando no fulano ali, né? Então, eu acredito que futuramente, se um dia eu chegar a ser prefeito, eu vou não fazendo campanha já antecipada, mas é uma das coisas que eu vou trabalhar desde das escolas já. Perfeito, mas tem outras coisas que a gente podia melhorar na nossa educação. Educação financeira, por exemplo, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu não lembro nada das fórmulas que eu aprendi em matemática. Bhaskara, aquelas outras coisas que Você não quer que eu, com minha idade, digite Bhaskara para você aqui agora? Você já usou Bhaskara? Eu uso, lógico que eu uso a Bhaskara. Sério? Sim. Quando você vai fazer uma construção, você tem que fazer cálculo de ângulo, altura, proporcionalidade, você usa a Bhaskara. Sim, mas o que... Menos B, raiz quadrada de menos 2 sobre 4AC. Perfeito, Você não lembra disso? Mas daqueles 100 alunos, 50 alunos da sala de aula, quantos vão ser construtores? Exatamente. Mas quantos vão precisar cuidar da sua vida financeira? Todos. Então é muito melhor que você aprenda matemática financeira e aprenda a executá-la comprando arroz, feijão, economizando para conseguir juntar dinheiro do que fazer a Bhaskara para construção que talvez ele nunca use. Exatamente. Olha, tirando a brincadeira de lado, que eu sei Bhaskara, lógico que eu sei,
Uma coisa que eu acho que podia ter na primeira nona, que é uma questão de formação de caráter do estudante brasileiro, era nós termos, não como obrigatoriedade, porque nada que é obrigado às vezes dá certo, mas como opção, era que toda escola pública tivesse um grupo de escoteiros. Porque os escoteiros, os chefes escoteiros são extremamente hábeis em criar jovens sadios, com caráter, com honestidade. Com coisas que vai levar para a vida, né? Vai levar para a vida. Uhum. Tá? Então, eu sempre já falei com vários governadores do Paraná sobre isso. Mas como isso não dá voto, tá? Então nunca tive eco nessa minha solicitação de criar, dentro das escolas públicas, grupos de escoteiros. Muito bacana, a ideia excelente. A gente tem que, assim, uma coisa que eu sempre digo é assim, uma delas é o mundo ideal, né? Mas a outra possível. é o mundo real. Né? No mundo real, às vezes a gente tem escola que falta alimentação. Né? Às vezes falta professor. Claro, seria muito legal, puxa vida, né? Se os alunos tivessem a possibilidade de repente, ter um contraturno somente, já seria ideal. Perfeito. Mas a gente vive ainda, não vive essa realidade. Essa realidade, né? Infelizmente. Muito bem, eu vi aqui que você tem alguns projetos relacionados a turismo. Porque assim, quando você fala em turismo na região metropolitana, Itaperuçu não está entre as cidades pontuadas. Você tem lá São José dos Pinhais, Campo Largo, Araucária, Campo Magro, Lapa, Bastante. região do litoral, Morretes, Santo Nino. Itaperuçu está entrando nesse cenário também? Como é que é? Então, eu tenho batido muito nessa tecla, né? De estar aí e fomentar o turismo no nosso município. Né? Porque, como você falou, o nosso município ele é muito precário da questão de turismo e cultura. Né? Então, a ideia que eu venho implantando, até acho que eu pontuei aí que foi o Balanço do Infinito, foi uma Balanço ideia... do Infinito é um projeto seu, né? É um projeto meu. É um projeto meu. Então, na nossa cidade, lá nós temos o Morro da Glória. Ele é bem famoso, até na região do Paraná inteiro, e conhece o Morro da Glória. E ele era sempre visitado, esse morro, sabe? Aí, o que eu pensei? Então, folheando os meus vídeos e internet, eu vi que em Urubici, uma coisa... Urubici, Santa Catarina. Isso, Santa Catarina. Urubici. Lá na Serra, região da Serra. Isso, numa montanha lá tinha um balanço, né, gigante lá, onde a pessoa, né, se balançava e via toda, né, a natureza. E eu pensei, por que não fazê-la? Né? Já que o povo já vai visitar o morro, então vou colocar um balanço lá. E peguei, eu mesmo adquiri a madeira e tal, e montei uma equipe, e a gente foi lá e colocou esse balanço lá. Rapaz do céu, explodiu o negócio. Tem referências disso no mundo digital? Se nós formos buscar isso, vamos encontrar? Tem, se você colocar Balanço do Infinito, Itaperuçu vai aparecer. Márcio, eu havia conversado com o Lucas hoje, que dentro da dinâmica, nós estamos construindo um programa, tá? Nós estamos aqui hoje com o 5º ou 6º programa, então a gente vai, a partir de hoje, Márcio, essas referências que serão dadas pelos nossos vereadores, o Lucas busca na internet, já coloca o link, coloca na edição para referendar tudo o que está dizendo. Nós vamos buscar essa imagem e colocar, com a tua autorização, colocar isso no ar. Tá? Eu dei uma olhada nas imagens lá do Balanço Infinito, muito legal. Sim. Porque o turismo ele é iniciativa, né? Na verdade, o poder público ele tem que deixar um ambiente favorável para que a turma ganhe dinheiro. Né? Isso Porque mesmo. o empresário vai lá e cria o Balanço do Infinito e começa a cobrar R$5, sei lá, 10, 50, quanto ele achar que deve. Então a proposta do poder público é essa, né? E você foi lá e colocou a mão na massa. Isso. Só que daí, deixa eu terminar a história, agora vem a parte triste. Agora vem a parte triste. Então, daí a gente colocou o balanço lá, o negócio explodiu, foi pós-pandemia, o pessoal, né, queria sair de casa e tal. Só que foi muita gente, assim, foi fora do comum. E a notícia se espalhou tão rápido que foi gente de outras cidades do Paraná para conhecer, sabe? Porque até então aqui no estado não tinha, né? E isso, o que aconteceu? Como ao entorno do morro existiam algumas chácaras, e para ter acesso a esse morro tinha que passar por essa chácara, acabou tumultuando, né? E os moradores não gostaram, repercutiu, né? Teve uma repercussão lá e tal.
E daí apareceu uns donos dos morros, que tá então o morro Não tinha não dono. tinha dono nenhum, apareceu uns donos do morro. E daí, como também era perto da eleição de 2018, não, eleição 2022. para prefeito foi 2020. 2020, né? Era perto da eleição, o que aconteceu? A oposição, que também eu era muito massacrado, né? Então, daí a oposição também pegou esse ganchinho ali e já me processaram, me denunciaram. Até hoje ainda respondo uma coisinha ou outra, assim, sabe? Foram no IAT, dizendo que eu tinha desmatado, sendo que não foi derrubado nenhum matinho, né? Porque o morro ele já não tinha árvore nenhuma. Fui, né, denunciado por, por abrir trilhas, enfim. Deu uma polêmica sem tamanho. Daí acabou que foi vedada o acesso ao morro por causa dessas situações. Sendo que a nossa ideia era justamente, foi como você falou, Márcio, fomentar ali a região, né, que os próprios moradores ao entorno ali montassem lanchonetes, montassem estacionamento, né, vendesse lembrancinha, né, que tanta coisa que dava para fazer. Essa era a nossa ideia, mas infelizmente as pessoas não entenderam, e também com um pouco de razão, porque como assim foi algo assim muito, né, tipo, estrondoso, assim, a gente perdeu o controle, né, de acesso. Ó. Daí acabou que, tipo, a gente tem a ideia hoje com a nossa lei do tombamento de patrimônio, tombar o morro como patrimônio natural do município, e futuramente, quem sabe, a gente trabalhar alguma coisa para voltar a ter acesso lá, mas até então foi impedido. E como resposta a esses processos, você ganhou a eleição. Ganhei a eleição daí. Que daí o povo veio a nosso favor, né? Porque a nossa ideia era boa, né? A nossa ideia era boa, tipo, porque eu gosto de que as pessoas tenham a imagem da nossa cidade como uma imagem bonita. E né? não é, né? E não é, E você infelizmente. tem que trabalhar para isso, né? Porque quando você fala em Itaperuçu, no meu caso, lógico, eu trabalhei muito tempo com jornalismo policial, então me veio os crimes que eu cobri lá, né? Então, E é uma cidade que tem realmente a violência na história. Se você pegar Rio Branco do Sul, quantos prefeitos lá que passaram por situações de violência? Morreram, né? Foram assassinados. Acho que foi 3 ou 4 prefeitos já que Então, foram Itaperuçu também está nessa mesma leva ali, está do lado, então... Exatamente. Então, a nossa cidade ela tem um preconceito muito grande com o nosso município. Claro. E eu trabalho constantemente para mudar essa imagem. Né? Eu tenho trabalhado e mostrado através dos meus projetos, das minhas ações, que Itaperuçu é um lugar bonito, que Itaperuçu é um lugar pacato hoje, graças a Deus, o incidente de violência ela diminuiu muito. Assim, a nossa cidade é muito tranquila, né? Graças a Deus. E a gente está trabalhando nessa área. Mas agora. Histórico, viu, vereador? É histórico quando o município é desmembrado, cria-se um novo município, os primeiros anos desse novo município, o índice de criminalidade é alto. Você pode pegar, nos últimos 50 anos, que nós tivemos bastantes municípios no Paraná, nos últimos 50 anos, os primeiros 10 anos a criminalidade é alta. Por quê? Porque você está implantando município, delegado, muitas vezes não tem delegacia, tem que ser construída, não tem mão de obra, não tem militares que façam as rondas. Então, o início de um município sempre é difícil, Márcio. Não, é isso. E, além disso, a questão da violência, ela também vai mudando. Porque o camarada que está envolvido com o crime, ou ele é preso, ou ele morre, seja pela mão da polícia, numa troca de tiros com a polícia, ou na disputa por pontos. E o local ele vai sendo valorizado, porque vai crescendo. Então, que nem, né, fora da hora a gente estava falando aqui de algumas obras que foram feitas lá. Aquele cara que tinha uma casa por ali, se no passado ela valia pouco, hoje ela vale muito mais. Exatamente. Por quê? Porque tem asfalto, tem calçada, tem comércio, tem banco, tem posto de combustível. Ela começa a valorizar mais. E quem não está com boa intenção, vai embora. Vai indo para a franja, como a gente chama, que são os limites do município. Mesmo. Então, se você pegar os limites de Curitiba, pegar realmente onde está a periferia, que está a classe D. Porque eles vão indo para a franja. Então, a proposta é que a gente vá trabalhando a questão da melhoria das cidades na franja também. Isso mesmo. E aí você vai... Exatamente. É uma loucura isso, Foi né? o que você falou, mas graças a Deus o Itaperuçu cresceu muito, né? Nos seus 33 anos agora, em dezembro. Itaperuçu teve um salto gigantesco, assim, em questão
tanto da questão de urbanismo, como de saúde, educação. Tipo, hoje nós temos bancos. A única coisa que a gente não tem lá é uma delegacia ainda, né, que é uma coisa que a gente está trabalhando para levar. Aí é Taperoçu, né? Que é em Rio Branco ainda. Rio Branco. Taperoçu, em Rio Branco. Isso, a delegacia lá é em Rio Branco. Então a gente tem... É o Bradock lá ainda ou não? Não é o Bradock, está em Tunas, né? Bocaiúva. Bocaiúva do Sul. Bocaiúva. Né? Nós estamos com um delegado novo lá agora em Rio Branco do Sul, eu não conheço ele. Mas então a gente é dependente lá de Rio Branco nessa questão. Né? Mas a gente tem a intenção de levar uma delegacia para o nosso município. Qual é o orçamento do município? Hoje está em 77 milhões o orçamento. Daí agora a gente tem a expectativa de aumento pela reativação da fábrica Itaú, que era Itaú antigamente, agora é a Votoran, né? Que a Votoran está reativando novamente, graças a Deus, a fábrica lá. Sim, aí gera bastante emprego, Sim. gerando emprego, gera consumo na cidade. Exatamente. Gera tributo. Gera tributos, né? Porque até então estava abandonado. Nós tínhamos um elefante branco no meio da cidade, totalmente desativado, e agora... Literalmente no meio da cidade. Bem né? no meio, Ela né? fica Porque bem a ali, Votoran tem a fábrica e tem uma reserva, né, ambiental ali, que é bem no meio da cidade. Então nós tínhamos tudo aquilo ali, né, sem uso nenhum. E agora, graças a Deus, eles estão reativando novamente. A partir do ano que vem já vai estar trabalhando a todo O vereador, vapor. agora, com relação à política nacional, a gente viveu um período de polarização, né? Sim. Então aqui na capital a gente tem números importantes, né? Por exemplo, mais de 60% votou com Bolsonaro e acho que 33, né? 32, 33%. Com Lula e assim por diante. Como é que é numa cidade menor, com 30 mil habitantes? Como é que foi essa questão da polarização? Isso chegou a afetar lá o senhor que estava como vereador na época? A questão de presidente. Essa questão da polarização política, Sim. não só Lula-Bolsonaro, mas... Porque Então, hoje é o seguinte, hoje a gente vive torcida organizada, né? Eu sou contra, eu sou a favor, não sei nem o que é, mas eu sou contra porque você é do outro lado. Lá, assim, não foi muito diferente dos outros lugares, né? Teve uma disputa grande lá entre direita e esquerda. Daí os empresários lá se reuniram, acho que assim como acho que em vários outros lugares do Brasil, e fizeram uma campanha bem acirrada assim para, né, pró-Bolsonaro, né, na época. Porém lá a nossa cidade, o PT lá na questão de presidente sempre foi mais 60%, 60-40, né? Então, por mais que foi feito campanhas isso, né? No segundo, o Bolsonaro deu uma crescida lá, né, por causa dessa campanha, mas mesmo assim ainda perdeu. Já diferente de Rio Branco, que Rio Branco acho que foi o contrário, né? Acho que o Bolsonaro ganhou ali, se não me engano. Mas teve essa polarização também lá do mesmo jeito, né? Porém, o PT lá ainda conseguiu vencer. Ô Nélio, você acha que essa polarização se mantém nas eleições municipais? Mais forte ainda do que foi na eleição presidencial. Porque uma coisa que a direita entendeu nessa eleição, e até então não tinha entendido, que a política que o PT construiu em 40 anos, ela foi através dos sindicatos, através das comunidades de base, através das eleições sociais, digamos assim, grupos sociais, a própria igreja e tudo mais. Então a direita começou a fazer a mesma coisa agora. Eu estive vendo nas mídias sociais essa semana o trabalho incessante de grupos da direita agora na eleição dos cargos de conselheiro tutelar. A coisa que a direita nunca se preocupou. E agora votar em candidatos que sejam comprometidos, conservadores, comprometidos com saúde, aliás, com família, propriedade, religião. Então está sendo assim. Está sendo também assim. A eleição vai começar a se disputa agora para conselho tutelar. Domingo agora, né? Tem eleição, né? O nosso podcast vai ao ar mais... Olha, quando for ao ar esse podcast, provavelmente já passou essa eleição próxima, né? Porque para o nosso ouvinte que nos acompanha, a gente grava os programas e nem sempre eles vão na mesma semana ao ar, porque tem edição e tudo mais. Mas a tua reflexão é excelente, porque a gente nunca
prestou atenção. Tanto que é menos de 10% dos votos válidos que participam da eleição do Conselho Tutelar. Então, assim, se você tem aqui em Curitiba, por exemplo, 900 mil votos válidos, nem 90 mil pessoas vão votar. Menos de 10%. Vamos conferir nessa eleição. Eu acredito que esse número vai aumentar significativamente. Na nossa cidade, foi bom você tocar nesse ponto de Conselho Tutelar. Lá é uma disputa quase de vereador. Olha só. Uhum. Sempre foi? Não, foi de uns 8 anos para cá. Depois que passou a ter um bom salário. Vou deixar bem claro. Porque o Conselho Tutelar é um bom salário. Mas sabe o que foi? Curitiba é 5.600. Tem lugar no interior que é mais que Curitiba, sabia? Eu imagino. Mas sabe o que foi mais lá? Tipo, não sei se nas outras regiões é assim, mas lá Porque daí assim, eles pegam alguns candidatos que é de um grupo político. Claro. E daí o outro que é do outro. Porque aí se torna uma liderança, daí, né? Eles falam, assim, construção ideológica para a próxima eleição. Isso, é como se fosse como posso dizer, uma prévia. Uma prévia, exatamente. Fosse uma prévia da eleição do ano que vem. Sim. Entendeu? Que você já sabe, se essa candidato do prefeito tal lá fizer mais voto, é porque, né? Tá bem na foto. Isso mesmo. Mas esse assunto do Conselho Tutelar me lembrou uma outra coisa que a gente sempre discute com os vereadores, que é o seguinte: é importante você apoiar o líder comunitário, é importante você apoiar o líder do Conselho de Segurança, do CONSEG, ou o conselheiro tutelar. Será que de repente você, apoiando, você não está criando cobra para te comer? Então o vereador sempre fica com o pé atrás, assim, poxa, mas eu vou apoiar esse cara aí, será que ele... E aí a gente fica meio que... fica um elo rompido dessa corrente. Sim. Que deveria funcionar bem, né? Exatamente. Tem isso também. Né? Porque às vezes você pensa assim, vamos falar o português correto. Né? O candidato lá, Conselho Tutelar, por exemplo, vai fazer uma votação estrondosa agora. Eu, vereador, ajudei um determinado candidato e esse fez... Às vezes, como você falou, a pessoa pensa, mas se eu fiz a votação para conselho, eu posso ser vereador também, por que não? Né? Às vezes já aconteceu alguns rumores parecidos assim, mas até agora não aconteceu assim do conselheiro ser candidato a vereador ainda não, mas pode ser que aconteça. Mas tudo isso é construção de democracia. Claro. Tá? Eu sou mais velho aqui da mesa e vou dizer uma coisa para vocês. Há 50 anos que eu me enrolo na bandeira do Brasil tentando coisas melhores para esse país. Tá? Nossa primeira batalha era a volta da democracia, a Constituinte em 88, tudo isso foi passando. Nós fomos conquistando esses espaços. Tá? Então agora vocês que são mais jovens têm que lidar com a continuidade da construção democrática do país. Tá? Então o Conselho Tutelar, os conselhos de segurança, educação, saúde, trânsito, eles têm que ter valor dentro do município. Exatamente. Porque se você estiver criando cobra para te morder, é uma cobra democrática. Isso mesmo. Tá? Ainda assim é democrático. Ainda assim é democrático. Melhor isso do que não ter eleição. É verdade. Com certeza. Sabe que eu apresentei um programa de rádio há um tempo e eu criei um quadro chamado Conhecendo o CONSEG, acho que era mais ou menos isso. Então toda semana eu levava um presidente de CONSEG. E a maioria dos que eu levei lá saíram candidatos concorrendo comigo. Olha então, aí. Eu abri a porta. Mas é isso que o Nery falou. É democracia. É a democracia, né? É assim mesmo. E isso a gente volta a falar também da questão da democracia quando você fala que você não exige a qualificação, por exemplo. Isso. Não dá para você exigir mesmo. Porque aquele camarada que às vezes não tem a qualificação, um ensino superior, por exemplo, ele pode ser um bom líder. Com certeza. E de uma boa representatividade. E é uma coisa que eu torço tanto, cara, assim, para que venham candidatos novos, sabe, na próxima eleição. Isso eu falo de coração mesmo, falo para qualquer um. Que venham pessoas mais capacitadas, né, que venham pessoas e que se elejam, né, pessoas mais capacitadas, pessoas que tenham vontade de trabalhar. Qualifica o debate também, né? Exatamente, né, porque, nos ajuda. Porque, às vezes, a gente se sente sozinho, sabe? Assim, em questão de querer ir atrás, de querer fazer acontecer. Tanto é que as minhas ações, os meus projetos, cara, eu tenho que pegar, meu assessor aqui, nós vamos e a gente mesmo faz. Que nem eu tenho o projeto que é o projeto Meu Parquinho, que é um parquinho, um playground que vai ficar numa praça para as crianças brincar. Até então nós não tínhamos no município. Veja só, nós temos
31.600 habitantes, né? Dos quais provavelmente 30% ou 35% tem menos de 10 anos de idade. Exatamente. E nós não tínhamos um parquinho dentro do município para a criançada brincar. Então você, puxa vida, mas daí eu vou esperar uma licitação, eu vou esperar o prefeito, né, tomar atitude de fazer, eu mesmo vou fazer. Então eu corro, pego um empresário ali que me ajuda, o outro, e consegui as madeiras, e a gente mesmo lá foi lá e fez, construiu e está lá. Está funcionando. Mas, então aí que eu falo, podia ter mais pessoas com essa vontade. Aí, quer dizer, eu até entendo a sua vontade de executar, mas quem tem que executar é a prefeitura. Né? Então, eu entendo isso, porque às vezes dá vontade de falar, não, estou pedindo para a prefeitura podar aquela árvore que vai dar um acidente. Me dá vontade de ir lá, pegar o equipamento ou contratar alguém para ir cortar. Sim. Mas a gente não pode. Exatamente. Quem tem que executar é o executivo. Exatamente. Né? Não vou nem dar meu parecer. Mas desse é jeito. complicado mesmo. E essa questão de competências, por isso que é importante a qualificação do vereador. Né? Quando a gente fala assim dos cursos, porque às vezes, e não é ignorância, né? Às vezes, mas quanto mais qualificado o vereador, melhor são as políticas públicas que ele desenvolve. Porque o papel do vereador é deixar o ambiente favorável para que a prefeitura execute. Ou por exemplo, vou dar um exemplo de segurança pública aqui. O vereador não pode fazer nada que gere custos para o executivo, né? Isso mesmo. Então, assim, mas a gente tem que pensar em deixar o ambiente favorável para que a segurança pública seja estabelecida, através da guarda municipal, através da poda de árvore, através da roçada e assim por diante. Então, é uma luta. É uma luta diária. Bom, então vamos agora para a política mesmo, do dia a dia. Nós estamos falando aqui com o vereador Ariel, primeiro mandato, né? Segundo mandato, mas são 3 eleições, ou 2? Nas 2 eleitas, ok. Ou já estamos falando com o pré-candidato a prefeito do Itaperuçu. Eu posso dizer assim que eu não posso dizer que sou pré-candidato, né? Que eu falei, depende muito de algumas situações do grupo, né? Mas eu posso dizer assim que as coisas estão se encaminhando para que eu seja pré-candidato a prefeito de Itaperuçu, né? Que é o meu objetivo. Olha aí, ó. É o terceiro que veio no nosso programa. E olha que nós somos pé quente, hein? Nós somos pé quente, viu? Opa, O terceiro que veio no programa diz: eu sou provavelmente serei candidato a prefeito. Então, daqui a um ano nós temos que mudar estamos fazendo mais um programa. Em vez de vereadores.br, prefeitos.br. Prefeitos do Paraná. Já chama até o nome pro podcast que eu vou vir. Muito bem, essa relação você está muito perto, eu sempre pergunto isso para os da região metropolitana, porque é um desafio também. Você está muito perto de Curitiba, né? Quantos quilômetros? 27? São 27. 27, 30 quilômetros de Curitiba, e ao mesmo tempo longe. Sim. Né? E como é que faz para manter a economia, por exemplo, fazer com que as pessoas comprem lá e não venham gastar no shopping center, que às vezes é mais caro? Outra coisa que você bateu aí, eu em dezembro, como é a época de maior compra, onde o pessoal compra mais, vai gastar mais. Consumo, né? O consumo, né? O pessoal vem muito para Curitiba ainda, sabe? As pessoas vêm gastar para cá e deixam de gastar lá. Sendo que lá nós temos tudo que tem aqui, só não temos shopping center, né? Mas nem cinema. Mas questão de comércio, de lanchonetes, restaurantes, lojas de vestuário, tem muita opção, né? E um dos meus projetos, que é o Natal Encantado, né? Lá no município, é justamente para isso. Para a gente tentar segurar, né, o máximo que a gente puder de pessoas dentro da nossa cidade. Por isso que a gente está trabalhando nesses projetos de árvores de Natal, da praça que a gente faz uma feira lá, que eu fiz a feira de inverno agora, né, juntamente em parceria com os feirantes, a gente fez essa feira na praça lá, foi um sucesso total, né, foi muita gente. Eu gosto meio de copiar as coisas aqui da capital, sabe?
Então vocês têm a feirinha ali da... O que é bom tem que ser copiado, Exatamente. né? Vocês têm a feira da Osório, né? Que é uma feira de inverno também, né? Começou a de primavera essa semana, inclusive. Ah, tem feira aí, ó. Também vai Tem ter. as 4 estações. Aham, então. Daí eu fiz a feira de inverno lá, que foi um sucesso. Nossa, os feirantes ficaram muito contentes. Teve um público muito grande, o pessoal gastou lá, ficaram bem contentes. E agora no Natal, também, novamente, a gente quer fazer a feira de Natal. Aí tem o Corredor do Amor, que eu fiz lá também, que é uma Rapaz, coisa... ele já é prefeito. Já é prefeito, ele só está esperando para pegar o canudo e a chave da prefeitura. Né, então... Ariel, uma pergunta para você. Nas tuas mídias sociais, quantas pessoas te seguem? Hoje no Instagram eu tenho quase 6 mil. 6 mil. Quase 6 mil seguidores. No Insta? Daí no Facebook, não sei te precisar, mas acho que já chegou no limite, tá? Que é 5. Né? A gente já chegou no limite. Mas eu tenho um alcance muito grande, né, da mídia. Tanto porque esse programa vai para o YouTube e, logicamente, você vai poder colocar esse programa nas suas mídias sociais. Então, Sim, muitas exatamente. pessoas vão ver exatamente tudo isso que nós estamos vendo aqui lá pelas tuas redes sociais. Não, bacana. Ok. Ô, Márcio, você viu que o nosso operador já estamos... bateu o sino ali? Já está avisando aqui. A gente está chegando no final, tem mais uns minutinhos aí, Ariel. Eu queria que você desse as suas considerações finais, né? Dando um perfil aí dos próximos, se tem algumas coisas para apresentar ainda na Câmara de Vereadores, agora nesse um ano de mandato ainda, né? Um ano de mandato, pensando lá, e para a gente encerrando também. Primeiramente, quero mais uma vez agradecer vocês, né, por esse espaço, parabenizar vocês por esse programa. Ontem, né, nos conhecemos ontem pessoalmente, né, vereador, na Câmara, que a gente veio fazer uma visita ali para conhecer, que até então não conhecia, tinha esse problema, não conhecia a Câmara, e já conversamos, você me convidou e eu vim, e gostei muito, né, de estar aqui, espero voltar novamente, não sei se como vereador, como prefeito, como vocês falaram, mas espero estar aqui novamente. Mas principalmente como amigo, seja bem-vindo. Principalmente como amigo, exatamente, né? E espero ter contribuído com vocês, espero ajudar vocês a divulgar ainda mais o trabalho de vocês, que é um trabalho bonito, né? E dizer, assim, que como vereador, e falar diretamente agora para o município de Itaperuçu, que vou continuar o meu trabalho, vou continuar sendo, como sempre fui, sempre presente, sempre nas ruas, conversando com a população, conhecendo de perto as necessidades da população, né? Fazendo o meu máximo, como eu sempre fiz, para me doar cada vez mais pelas pessoas, que é isso que eu gosto de ver o resultado, desde uma árvore que eu planto, que a gente sempre está fazendo esse trabalho de arborização urbana também, estou lá nas ruas plantando árvore, e para mim é um prazer de ficar vendo os frutos, né? Eu penso assim, quando eu ficar velho, eu vou ficar louco de parceiro de ver isso aqui bonito, de ver essas... Sim, eu que fiz isso, legal. Sabe? Não tem prazer melhor, né? Então dizer que eu vou continuar fazendo esse trabalho, e se Deus abençoar e abrir os caminhos aí para que eu seja pré-candidato a prefeito, eu vou dar o meu melhor, e se eu chegar lá, vou fazer ainda mais pela cidade de Itaperuçu, para que Itaperuçu seja reconhecida, né, com a imagem bonita e como uma cidade que mais cresceu aí no Vale do Ribeira. Antes de encerrar, você participa da UVEPAR, conhece a UVEPAR, ou a UVB, ou alguma outra associação de vereadores? Não? Vereador, isso eu posso dizer que não não participo, infelizmente. Não participo. Tá certo, oportunidade, né? De repente começar a participar da UVEPAR. Mas posso participar, se me convidar. Sim, é uma associação legal que troca experiências com o que a gente está fazendo hoje. Muito bem, então esse foi o Vereadores BR de hoje. Conversamos com Ariel de Cristo Paulo, Ariel da Academia do município de Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Valeu, Nélio. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente.